pregava e ensinava. O mais interessante é que nos dons ministeriais, que estão em Efésios 4, 11 e 12, tem o ministério do ensino. Nos dons espirituais, 1 Coríntios 12, 8 a 10, está o ministério de ensino. Nos dons do serviço cristão, Romanos 12, 7 em diante, está o ensino. E também, quando obreiros devem ser escolhidos para a obra, 1 Timóteo 3, a Bíblia diz que tem que ser apto para ensinar. Agora imagine, o ensino está presente exatamente em cada um dos ministérios. Eu fico achando interessante também quando Deus chama Moisés. Todos os irmãos lembram que ele foi formado em toda a ciência do Egito, Atos 7, 22. Aos 40 anos, ele sai ao campo para ver os escravos trabalhando e ele viu um soldado que maltratava um dos seus irmãos judeus. Ele se levanta contra ele, achando que poderia vencer na força do braço, termina tirando-lhe a vida. A Bíblia mostra que ele fica foragido por 40 anos, e agora ele já tem 80, e a Bíblia diz em Êxodo 4, versículo 11 e 12, que quando Deus o chama, Deus diz assim: Moisés, vem aqui, que eu vou te ensinar. Agora imagina, Moisés, aos 80 anos, depois de formado em toda a ciência do Egito, 40 anos foragido, e de repente o Senhor o chama aos 80. E ele diz: eu vou te ensinar. Então não tem como nenhum de nós acharmos que não precisamos da escola bíblica dominical. Hoje, pensando nessa semana de conscientização, eu fiquei pensando assim: será que nós estamos chegando ao tempo onde certo escritor diz que chegaria o tempo onde nós deveríamos evangelizar os próprios crentes? Às vezes, quando a gente convida, vamos ao evangelismo, alguém diz assim: não, a gente precisa de um seminário de missões, um seminário de evangelismo, um seminário de discipulado para poder sair às ruas. Irmãos, quem está na escola bíblica dominical, nós estamos no princípio de um ano, abraça a responsabilidade de ler a Bíblia anualmente. Claro, todo conhecimento é bom, necessário e bem-vindo, mas quem faz estas coisas está pronto para evangelizar a qualquer momento que surgir oportunidade. Então é por esse motivo que nós vemos essa tamanha importância. Outra coisa que nos intriga muito, as estatísticas dizerem que de cada 10 pessoas jovens que adentram as faculdades, dentro de poucos dias, 7 delas deixarão a sua fé. Nunca tiveram fé em nada, em ninguém. Porque a Bíblia diz de Moisés formado em toda a ciência do Egito. A Bíblia diz de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que foram para a Babilônia, mudaram até os nomes dele, estavam distantes do seu povo, mudaram seus nomes para que esquecessem do seu Deus, dos seus princípios, da sua família, do seu povo, e eles permaneceram crentes, a ponto de serem lançados na cova dos leões, como foi Daniel, que já não era mais jovem, mas a decisão de ser fiel a Deus começou quando ele era adolescente, entre 14 e 17 anos. O ponto de Ananias, Misael e Azarias serem lançados na fornalha, mas eles não negaram o seu Deus. Hoje eu estava pensando até mesmo em pessoas que já estiveram aqui conosco e hoje estão no romanismo. Aí eu fico pensando, meu Deus, isso é apostatar da fé. O que é apostatar? É dizer que tudo aquilo que creu, participou e viveu antes não é verdade. Porque todos nós sabemos que o romanismo é uma das maiores seitas
Ora, qualquer segmento que tenha qualquer periódico, qualquer literatura que diga ser igual ou superior à Bíblia Sagrada, já está identificando-se que é um falso ensino. Não há nada que tenha a mesma autoridade das Sagradas Escrituras. É tanto que Paulo diz assim, que há o dom de profecia, é real, é fato. O Espírito de Deus pode usar alguém em profecia sem dúvidas, mas a Bíblia diz que este deve profetizar e os demais, segundo a Bíblia, analisarem a profecia. Porque se ela não for divina, ela confrontará as Sagradas Escrituras. E Deus, Espírito Santo, sendo aquele que soprou a palavra, ele nunca vai se contradizer, seja por profecia, por uma pregação, por um sono, por uma visão, por uma revelação. Eu tenho encontrado algumas dificuldades, até mesmo entre nós, pessoas que adentraram em situações tão difíceis. E às vezes eu tenho a coragem de perguntar assim, meu irmão, minha irmã, como você entrou nisso? Aí ele dizia assim, orientado por uma profecia. Sério? Foi, pastor. Eu acreditei que era divino. Então, essas coisas é porque as pessoas, às vezes, não são frequentantes da escola bíblica dominical. Não aprenderam, não atentaram por causa disso. Às vezes deixam ser levados. Mas pensando em ministério como nós estamos, 1 Timóteo 1, 12, 13, quando Paulo disse, e dou graças ao que me tem confortado, era Paulo agradecendo a Deus, porque o conforto nosso vem dele. A Cristo Jesus, aqui é o Deus que se fez homem, Senhor nosso, aquele que manda na nossa vida, porque me teve por fiel. Todos que estão em Cristo são nova criatura. Logo, em Cristo, somos tidos por fiéis. Pondo-me no ministério, Paulo fala na situação específica dele, mas, biblicamente, cada um de nós aqui, que somos salvos, temos o Espírito de Deus em nós, nós temos, no mínimo, um talento. 25:15 de Mateus diz que cada Deus dá talentos segundo a sua capacidade. Versículo de número 13. A mim, que dantes fui blasfemo. Paulo, falando que em um tempo de ignorância, que não compreendia, blasfemou. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão nem agora e nem na eternidade. Alguém pode blasfemar contra o Pai, contra o Filho, mas contra o Espírito Santo não terá perdão. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem faz essa ligação. É ele quem aplica o plano, como nós temos estudado. E se alguém não acredita na obra do Espírito Santo, como ele fará algo? Aí a Bíblia ainda diz assim: que Paulo foi perseguidor, foi opressor, mas alcançou misericórdia, porque tudo isso ele fez porque era ignorante, não tinha conhecimento e era incrédulo. Ele não acreditava. Então, para se blasfemar, precisa ter conhecimento, precisa negar deliberadamente a obra do Espírito Santo e fazer isso com conhecimento de causa. Assim acontecendo, o Espírito Santo se afastará e tornar-se-á impossível o retorno desta pessoa aos braços do Senhor nosso Deus. E dizemos, isso não acontece de uma hora para outra. Também não acontece com qualquer um. Os maiores blasfemos são pessoas que tiveram um profundo conhecimento das Sagradas Escrituras, até ensinaram e influenciaram para o que é certo. De repente, a mente cauterizou, o pecado tomou de conta,
E as pessoas começaram agora a dizer tudo contrário às Sagradas Escrituras. Observe. Nenhuma pessoa sem representatividade não se tornará uma pessoa assim, um apóstata e blasfemo, mas pessoa com capacidade para ludibriar e convencer a muitos. Olhando para esse texto da Bíblia Sagrada e pensando sobre ministério, nós começamos dizendo que ministério é ser contra os falsos ensinos. Uma das missões da igreja, um dos objetivos da igreja e da escola bíblica dominical é ensinar o certo. Na Casa da Moeda, alguém trabalha o tempo todo com a moeda verdadeira, com a cédula verdadeira. Qualquer pessoa que trabalha na Casa da Moeda uma vez pegando uma cédula falsa, no tato a pessoa já sabe que é falsa. Por quê? Porque trabalha o tempo todo com o que é verdade. Basicamente falando, se nós tivermos conhecimento da verdade, na hora que a mentira passar à nossa frente, nós também conseguiremos detectar. Nós não seremos enganados. Daí o motivo de nós termos a responsabilidade de mergulharmos nas Sagradas Escrituras. Segundo lugar, eu disse aos irmãos que ministério é perseverar na fé, tendo uma boa consciência, tendo um coração puro. Porque o contrário de uma boa consciência, de um coração puro e da fé genuína em Deus, aí vem exatamente o oposto dessas coisas, que se contrapõe a tudo isto. Mas também, ministério é viver uma vida de oração. E aqui nós daremos continuidade. Irmãos, ministério é viver uma vida de oração. Perceba isso. A escola bíblica dominical começa às 8h30, para que nós oremos 30 minutos. O objetivo dessa oração não é orar por nós, por parentes, não. O objetivo dessa oração é apresentar a escola bíblica dominical para que ela seja mais forte. Alguém diz assim, Silvio, mas o povo não vem. Meu irmão, a Bíblia diz em Tiago 5, 16 e seguir, que a oração de um justo é poderosa sem os efeitos. E o povo só não virá se nós não viermos. Há irmãos aqui que eles dizem que se não chegarem com tempo para orar alguns minutos antes da EBD, eles dizem que para eles não vieram a EBD. Assim como tem uns que sentem essa mesma cobrança quanto ao culto. Eu sei que nós estamos numa semana de atividade, hoje é segunda-feira. Alguns não conseguem devido ao trabalho, às atividades, nós compreendemos isso. Mas, irmão, domingo é domingo. A Bíblia diz que é dia do Senhor. Pois João teve uma revelação do Cristo crucificado e ele disse: era o dia do Senhor. Então, no domingo, nós temos essa oportunidade. Até porque durante a semana, os trabalhos, a partir das 7 horas, alguém já está no seu ponto de trabalho. Aqui isso é às 8h30. Você ainda tem mais 1h30 de acréscimo. Por que não nos esforçarmos um pouco? Principalmente nós que estamos na liderança, professores, porque assim nós conseguiremos incentivar os nossos alunos. E quando eu digo que ministério é ter vida de oração, olha o que está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 1. Veja isso. É Paulo escrevendo para Timóteo. Admoesto-te, pois, antes de que a igreja? Antes de tudo que eu for fazer. Aí Paulo diz, façam deprecações. Aqui é um tipo de oração. O que é deprecação? É a oração que eu faço por quem está tentando até mesmo me matar. Onde é que a gente encontra isso na Bíblia?
Jesus e Estevão. Jesus estava crucificado e dizendo: Pai, perdoa eles não sabem o que estão fazendo. Enquanto eles gritavam: Não pode deixar o sangue dele cair sobre nós. Perdoa eles não sabem o que estão fazendo. Estevão também estava morrendo, apedrejado, e já nos seus últimos momentos ele disse: Pai, não imputa esse pecado a estes homens. Então, oração deprecatória é aquela que eu faço até por quem quer me ver morto, e até luta para isso. Aí Paulo fala de um segundo tipo de oração. Aqui é uma oração de comunhão com Deus, de intimidade com Deus. Eu fico triste quando eu ouço o crente dizer assim: em 5 minutos eu peço tudo que tenho para pedir para Deus. Ah, meu Deus. A gente tem um amigo, uma amiga, conversa 1 hora, 2, 3 horas e não acaba o assunto. Antigamente, quando as pessoas se visitavam, ainda saíam de costas dando tchau, dizendo: olha, depois eu te ligo para a gente terminar o assunto. Hoje em dia quase ninguém se visita, mas a pessoa passa por muito tempo no celular, escreve, manda áudio. E a vontade, às vezes, era de estar perto, de conversar, porque parece que o assunto não acaba. O que é isso? Intimidade. Irmãos, sabe o que a ciência diz? A ciência diz que só para a alma, o espírito, se desligar do corpo, sentindo liberdade quanto ao espiritual, leva aproximadamente de 20 a 30 minutos. Você ouviu? Para nós nos conectarmos, sairmos desse mundo material, espiritual, no mínimo 20 a 30 minutos. A ciência diz isso. Por quê? Você lembra que às vezes a gente se ajoelha, aí quando pensa que não, meu Deus, e aquela conta que eu tenho que pagar? Ah, Paulo, estou orando. Aí você volta. Diz, meu Deus, e o menino está doente, tem que comprar o remédio. Aí, meu Deus, eu estou orando. Ou não é assim com você? Aí você vai, até que, irmãos, depois que você passa dessa fase, que a lágrima molha o rosto, aí pronto. Aí parece que você está no braço de Deus. Daqui a pouco, você diz: eu vou me levantar. Quando você olha para o relógio, meu Deus, eu passei isso tudo. Porque você se desligou. Enquanto não se desliga, a coluna dói, o joelho adormece, você procura jeito. Tem uns que não chegam nesse tempo, cochila logo, a baba cai, confusão. Tudo isso é para mostrar que a oração é uma batalha. É por isso que o inimigo não quer que você e nem eu oremos. Nós, no mundo de atividade que vivemos, nós somos tentados a deitar e dizer: Senhor, tu sabe. Ô irmão, a questão de nós nos ajoelharmos é uma questão de rendição. Deus não atende só quem está de joelho, não. Porque a Bíblia diz: orai sem cessar. E ninguém vai ficar o tempo todo de joelho. A gente pode estar orando, andando, caminhando, onde nós estivermos. Mas eu estou lhe dizendo que nós precisamos ter um momento particular com Deus. Paulo fala do terceiro tipo de oração. Intercessões. É a oração que eu oro por você. Deixa eu te dizer uma coisa. Se nós nos ajoelharmos e orarmos, e depois de orarmos um bom tempo, levantarmos, nós lembrarmos que esquecemos de orar por nós, não precisa ter nenhuma preocupação, porque quando isso acontecer, Deus despertará outras pessoas para que orem por nós, como nós estamos orando por outros. Lembre-se que a Bíblia diz: Jó, o cativeiro dele foi mudado quando ele estava orando pelos seus amigos. Aí Paulo fala do quarto tipo de oração: ações de graça. Que é nós, quando oramos a Deus, não podemos esquecer de agradecer. Porque nós, às vezes, lembramos-nos de cobrar a Deus por aquilo que nós queríamos e Ele não nos deu. E nos lembramos de reclamar por o que Ele não nos deu e esquecemos de lembrar que tem tanta coisa que nós nem tínhamos pedido e Ele nos concedeu.
Aí a gente se torna ingrato por lembrar do que achamos que ele não nos deu e não agradecemos por tantos benefícios que ele nos tem dado. Pensando em nós que estamos aqui, nós viemos para adorar a Deus, aprender da palavra, glorificar o seu nome. Mas nesse mesmo momento, a nossa irmã lá no Verdun está sendo velada e a família está em choro porque perdeu. Então tem gente pior do que a gente. Nós discutimos sorvejos para agradecer a Deus. Mas olha o que Paulo diz. Faça isso por todos os homens. Você sabe que tempo é esse? Era o tempo que Paulo já estava próximo da morte. Você sabe quem era o imperador? Nero, aquele que mandou decapitá-lo quando ele estava preso em Roma. Você sabe o que Paulo está dizendo? A gente deve orar por todo mundo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. A única coisa que pode mudar o Brasil e o mundo é oração. Às vezes alguém diz assim: ah, por que alguém não mata A, B? Ah, porque, irmãos, nós não podemos, como crentes, amaldiçoar. Nós temos que abençoar. E às vezes a gente não entende essas coisas, mas nós devemos orar, porque só oração. Alguém diz: oração é a arma que move a mão daquele que move o mundo. Mas oração não é importante só nesse sentido que estamos falando. Olha o que diz o versículo 2: orem pelos reis, aqueles que lideram lideranças políticas, civis, por todos os que estão em eminência, aqueles que estão crescendo em destaque. Escuta isso aqui, ó. Para que tenham uma vida com. E o que mais? Mas por que Paulo está dizendo aqui? Que a vida de oração, ela promove um bem-estar externo e um bem-estar interno. Ter vida quieta e ter vida sossegada é viver em paz do lado de fora, mas é viver em paz do lado de dentro. Irmãos, eu acredito e me atrevo a lhe dizer: há muitas pessoas doentes porque não oram. Você viu? Eu atrevo a me dizer que há muitas pessoas doentes por não orarem. Pesquisas têm sido desenvolvidas dizendo que pessoas que estão hospitalizadas sem saberem que há um grupo de intercessão por eles se recuperam mais rápido do que outros que estão em outra ala que não há um grupo de intercessão por eles, mesmo que eles não saibam. Pessoas que têm uma fé geralmente se recuperam de qualquer doença quando têm uma fé em Deus e vivem vida de oração. A irmã Verinha, irmão Souza passaram por esse momento, irmão Braga. E às vezes alguém me diz assim: esses irmãos será que são normais? Mas por quê? Rapaz, se fosse eu com um diagnóstico desse, eu morria. É porque não ora. Às vezes a gente pergunta, irmão Souza, como é que está? Ele diz: eu nem lembro que sou doente. Eu assim você está. E a velhinha do mesmo jeito. Nunca mudou nada servindo a Deus. Você está entendendo? Aí, quando a gente pega a Bíblia, 17 e 22 de Provérbios, diz que quando o espírito está bem, aí o corpo fica bem também. 18 e 14 de Provérbios diz que quando o nosso espírito está bem, até a enfermidade enfraquece. A ciência diz que quando o nosso interior não está bem, a nossa imunidade baixa. Ou seja, em pessoas doentes sem estar doente. Na mente.
Você já viu pessoas que impulsivamente fazem exames sem parar? Vai ter uma hora que vai dar um negócio. Por quê? Porque faz hoje, faz amanhã, faz. Tem gente que faz 20. Um dia desse eu conversei com a irmã, ela disse, pastor, não posso mais fazer exame nesse período de tempo, porque esgotou esse tipo de exame, eu não tenho como fazer durante o período, porque eu fiz tudo que podia. Digo, meu Deus. Então, com essa perspectiva, vai chegar uma hora que vai dar alguma coisa. Isso é normal, isso é natural. Pessoas que estão doentes vivem como se fossem bem. Há pessoas que estão bem e estão respirando como se estivessem doentes. Porque uma das piores doenças é quando falta o equilíbrio na mente. E o Senhor quer que nós tenhamos uma mente equilibrada. E o que faz para ter uma mente equilibrada? Eu fico impressionado. A Bíblia diz assim: diga o fraco, eu sou forte. Tem muita gente que pensa que o texto bíblico está dizendo assim: diga o fraco que Deus é forte. Não, é eu que sou fraco e você também, porque nós somos pó. Eu que sou fraco, tenho que olhar no espelho e dizer assim: ei, eu sou forte. E eu digo isso para quem está doente ao visitar e diz assim: eu vou mentir. Ô irmão, não é mentir. Lembra da Sunamita? O filho dela estava morto, o que ela disse? Vai tudo bem. Estava bem? Quem é mãe sabe que perder um filho é algo horrível, mas ela tinha uma convicção que ela teria um resultado positivo porque ela estava indo em busca do Deus que pode fazer milagres. E quando a Bíblia diz, diga o fraco, eu sou forte, não é que nós vamos mentir, é porque nós estamos dizendo para a nossa mente que o nosso Deus é maior do que tudo e nós vamos vencer toda e qualquer dificuldade. Irmãos de Deus nos criou para vencer. Não é mensagem de autoajuda. Eu estou dizendo que o Senhor dos Exércitos, Ele está conosco e o Deus de Jacó é o nosso Deus. Tem gente que frequenta esses cultos que, se não fosse esses momentos, teria perdido até o juízo. Tem gente que nesses momentos diz assim, mas o culto não deveria acabar. Porque esses momentos aqui, irmãos, são maravilhosos. Às vezes alguém chega com peso, parece que está doente. Aí daqui a pouco o canto hino do meu Deus, cadê a enxaqueca? Não, fica. Acabou. A gente volta para cá de meu Deus. Deus falou comigo e Ele está aqui. Ele cura do corpo, da alma, da mente, do espírito. Em que oração faz isso, igreja de Deus? Nós não podemos enfraquecer na oração. Nós não podemos enfraquecer na oração. Aí Paulo diz assim: vida quieta e sossegada. Olha, em toda piedade e honestidade. Ou seja, uma vida quieta e sossegada de oração, mas tem que ser assim: uma vida piedosa e uma vida honesta. A nossa espiritualidade não tira a responsabilidade dos nossos deveres. Olha o que Paulo ainda diz nesse capítulo, versículo de número 8, porque eu estou dizendo que ministério é ter vida de oração. Aí o versículo 8 ele diz assim: ó, quero, pois, que os homens orem. Homens aqui é gênero, é todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, meninos, todos, orem em todo lugar. Não existe lugar que nós não possamos orar. Nós precisamos orar em todo lugar. Aí a Bíblia diz assim, ó, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. No Antigo Testamento, quando alguém levantava a mão, como diz lá em Gênesis 14, quando Abraão disse: olha, rei de Sodoma, eu não tenho compromisso nenhum contigo e eu não quero nenhum cadastro das tuas sandálias.
dá-me as vidas e fica com o dinheiro para ti. A Bíblia diz que ele fez isso de mão levantada. Sabe o que ele estava dizendo? Eu estou compromissado com o Deus que fez os céus e a terra. Eu estou aliançado com ele. Levantar a mão significa dizer que Deus deu a cada crente aqui tem a autoridade do Espírito Santo de Deus para orar por enfermos, para orar pelo seu lar, para orar pela sua família. Você pode chegar, mesmo que o quarto do seu filho esteja trancado, você pode estender a mão sobre a porta e dizer: Deus, salva meu filho. Se o seu filho não mora mais com você, mas você pode levantar a mão do seu lado dizendo: eu estou abençoando o lar do meu filho lá onde ele estiver. Que hoje à noite nós podemos orar, estendendo a mão para onde nós achamos que está a nossa casa, dizendo: Deus abençoe a minha casa. Quem Deus que fez os céus e a terra? Nós precisamos usar essa autoridade que Deus colocou em cada um de nós. Aí a palavra do Senhor diz que nós devemos fazer isso. Nós devemos fazer isso com uma vida completamente. Então, ministério também é trabalho. Às vezes a gente no final do ano tem alguma dificuldade. Você deseja ser professor da escola bíblica? Ah, eu não quero não, é muito trabalho. Bom, é ministério. Você gostaria? Porque às vezes nós temos dificuldades. Por exemplo, todos nós que somos crentes, amamos a Bíblia, nós queremos um bom professor na nossa classe. Isso é natural. Só que oração verdadeira é aquela que eu me coloco como parte da resposta. Senhor, levanta homens e mulheres habilitados. E se o Senhor precisar de mim, eu estou aqui. É assim. Porque às vezes a gente está dizendo: Senhor, manda um missionário, Senhor, manda um obreiro, Senhor, manda um professor. E Deus olhando dizendo assim: eu quero usar você. Porque o problema é que nós olhamos para as nossas limitações. Deixa eu lhe dizer mais uma vez: quando nós olhamos para as nossas limitações, para nós nos colocarmos à disposição de Deus, é uma bênção. Agora, se nós olharmos para as nossas limitações, colocando como desculpa para não fazer, aí não é bênção. Irmãos, todo homem, toda mulher de Deus de verdade, ele se sente incapaz para realizar o que Deus quer que realize. Mas dentro da nossa incapacidade, a gente diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Você talvez não perceba, mas agora eu estou à vontade. Mas quando eu comecei cantando, minha voz estava trêmula. Olha que eu faço isso todo santo dia. Mas quando eu olho para os irmãos, eu vejo a noiva do Cordeiro. Aí eu fico imaginando: eu não quero que ninguém trate a minha esposa de qualquer jeito. Eu não posso tratar a noiva do Cordeiro de qualquer jeito. Não importa como está aqui dentro de mim, como está aqui, o que importa é que os irmãos venham, se alimentem, sejam restaurados, revigorados e o nome do Senhor seja glorificado. É assim que funciona. Então, ministério, ou seja, nós, como professores da escola bíblica dominical, devemos essa responsabilidade, a fim de que aqueles que frequentam a escola bíblica dominical sejam os maiores divulgadores, participantes, amantes da escola bíblica, para que tragam outros. Nós não podemos apresentar qualquer aula, de qualquer jeito, dizendo é para Deus. Não, nós temos que oferecer o melhor. Então, essa semana de conscientização cristã acerca da escola bíblica dominical, nós que estamos à frente devemos abraçar essa palavra ministério como algo de muita responsabilidade, porque ministério é trabalho. Olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 1. Esta é uma palavra fiel. A escola já está dizendo, é bíblica. Nós temos uma lição,
geralmente com 3 pontos, seus subtópicos. Ali está uma mensagem positiva. Ela tem que ser exposta toda. Na escola bíblica, às vezes nós temos que esclarecer textos bíblicos para que os irmãos sejam habilitados na palavra. E só ficar citando texto, não quer dizer que nós estamos sendo um professor bíblico. Porque eu posso estar citando o texto, mas não está explicando-os. E eu sei que não tenho como explicar todos os textos que vêm na revista, mas eu posso separar alguns, ler com os irmãos e mostrar o que a lição está nos dizendo. Então diz Paulo, esta palavra é fiel. Se alguém deseja o episcopado, é excelente obra. Olha, obra, trabalho. Irmãos, o professor da escola bíblica dominical, ele começa a estudar a lição de domingo. Terminou a escola bíblica, 10h30. Já está na hora dele começar a estudar a do próximo domingo. Porque todos os dias a gente pode ter uma visão. A gente pode olhar e pensar no que os nossos alunos perguntarão, desejarão saber, aprender. Se nós estivéssemos no lugar deles, o que nós teríamos como dúvida? E assim nós desenvolvermos uma boa aula para que a igreja cresça no conhecimento, no entendimento da palavra de Deus. Isso é dever nosso. Não é mérito nenhum alguém saber bem a lição que explica. É dever. A palavra do Senhor ainda diz acerca de ministério que é trabalho. Olha o que Paulo diz no capítulo 4, versículo de número 7 em diante. 1 Timóteo 4, 7 em diante. Rejeita as fábulas. O que é fábula? A figura de linguagem onde animais falam. Ou seja, umas histórias sem cabeça. Não, isso não compete à escola bíblica dominical. Profanas e de velhas. E exercita-te a ti mesmo em piedade. O que está dizendo aqui é que, às vezes, alguém quer falar da Bíblia como se fosse duas velhinhas caducando, conversando. Coisa com coisa. Sem pé, sem cabeça. Sem futuro nenhum. Às vezes se gasta tempo na escola bíblica dizendo, olha, tu lembra do fulano, tu lembra do Beltrano, e aquele outro. Pois é, e o assunto está dizendo, ô irmão, é mesmo. E o tempo já acabou. Eita, essa lição foi tão boa que não deu tempo. Não deu tempo por quê? Porque não se prepara. Aqui é que nós teremos uma boa escola, muito se nós não nos prepararmos bem. Aí o versículo de número 8 diz assim, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque ainda que nós nos exercitemos, não é nada de mal nisso. E falar nisso, hoje em dia, as pessoas desse negócio de correr, até a escola bíblica dominical tem sido negligenciada. Eu fico imaginando o ser humano, tem hora que eu fico lá em casa pensando assim, meu Deus, o povo acha que eu sou doido. E eu fico pensando no povo. Todo dia um caminho, aí nessas avenidas eu não pago nada. Acredita que o povo sai daqui, paga para correr, eu fico encabulado. Não vou fazer a inscrição, tá? Vai pagar. Para quê? Vai correr. Rapaz, eu queria o me pagar para me correr. Aí eu pagar para correr, eu fico assim, meu Deus, que coisa. Você não veio para a escola bíblica dominical, não, estava correndo. De graça, não, eu paguei. Rapaz, meu Deus do céu. Tem a revista da escola bíblica? Não tem, não é 12,1 e tu paga quanto para correr? Meu Deus do céu, fica assim. Mas foi aqui que tu correu? Não, foi lá com o Carapé. Meu Deus do céu. Aí tu pagou passagem. Foi. Jesus do céu. Tu diz assim, esse exercício é bom, só que é só aqui. Dá uma qualidadezinha de vida, melhora uma coisinha pouco, mas vai morrer do mesmo jeito. Só que tem uma vida mais tranquila. Se a gente não se exercitar, porque o corpo foi feito para trabalhar. Se ele não trabalhar, se ele não desenvolver, se ele não tiver em atividade, atrofia e tem mais problemas. Isso é fato. Mas só que é só para esse tempo presente. Agora, só que a vida piedosa, ela é boa agora e ela é boa para depois. Porque essa vida aqui nossa, ela vai já encerrar.
Agora, só que quando encerrar aqui, aí é que vai começar a nossa vida mesmo. Porque nós estaremos perto de quem amamos, nós estaremos usufruindo da nossa salvação, nós estaremos próximo do nosso Cristo, lá que será maravilha. Você entendem esta palavra? Fique de pé, nosso tempo se foi e nós queremos encerrar em nome de Jesus.